Começar a aula de hoje, seguindo aí nossa disciplina de informática. Eu tinha falado anteriormente da parte do Google Docs, né? Esse videozinho aqui vai ser para falar sobre o Google Apresentações. Então, mais uma vez, como você faz esse acesso? Né? Faz o seu login lá no Google, né? Fazendo esse login, você consegue entrar nessa parte que vai ter o Google Apresentações. Né? E só para lembrar, tem também os três aqui que são bem similares aos do pacote Office, né? O documento, o apresentações e o planilhas. Eu vou falar principalmente falei dos documentos na aula anterior, no vídeo anterior, e vou falar desse apresentações agora. O planilhas eu vou deixar mais para frente, quando eu for tratar com vocês de outras partes relacionadas com gráficos, tabelas. Então, eu acho que seria mais interessante deixar esse mais para frente. Né? Então, para acessar o apresentações, né, você fazendo o login, clicando aqui nessa parte e clicando aqui em apresentações, você consegue acessar, então, essa página aqui, né, que você pode criar um modelo em branco, né, iniciando uma apresentação do zero, você consegue achar os arquivos, as apresentações recentes, né, que estão ali salvas no seu Drive, né, aqui, por exemplo, no meu, ó, tem salvo coisas relacionadas com a parte de anatomia de plantas, né, tem a parte também lá de parasitologia, a parte de avaliação de impacto ambiental, então tem vários salvos aqui, né, você sempre pode estar fazendo, salvando aí. Eu vou abrir essa daqui, que já tem um parágrafozinho ali relacionado com a nossa aula da nuvem, né, que a gente pode utilizar e ver algumas formatações, né? Mas, quando você abre um novo, ele vai estar praticamente assim, né? Vai ter essa página inicial, para você introduzir um parágrafo novo, né? Basta você clicar no Enter e ele vai introduzir um slide novo aqui, né? Você consegue fazer essa adição, né? E nesse slide aqui, né, seria aquele para você fazer essa apresentação, esse título, né? Por exemplo, falar da computação em nuvem, né, que é o tema da aula. Então, essa primeira parte, esse título também, né, é importante. Quando você coloca aqui, ele já vai utilizar também para fazer a renomeação desse arquivo. Né? Clicando aqui, ele vai renomear e vai salvar na pasta lá no Drive. Esse arquivo, mais uma vez, ele vai sendo salvo à medida que você vai fazendo as suas modificações. E assim como o PowerPoint, por exemplo, você pode selecionar diferentes temas. Então, você pode selecionar, por exemplo, esse tema, né, ele vai mudar aí tanto a página inicial quanto as outras que vão ter as definições, por exemplo. Né, você pode escolher esse. Então, esses seriam diversos temas que podem ser utilizados, né, que você pode escolher, né, baseado aí no que você prefere. E uma coisa também que eu acho interessante de fazer é, antes de iniciar toda a apresentação, você definir ali as características do seu slide. Então, é possível você definir nos slides mestre, um slide mestre, que todos vão seguir aquela formatação. Por exemplo, você vem aqui, ó, nessa barra inicial aqui, vem nessa parte ver, né? Seguindo essa parte ver aqui, né, você vem em mestre. Quando você clica aqui, né, o que você consegue alterar? Você consegue mexer, por exemplo, ó, no local onde vai ser encontrado aqui esse título inicial, né? Então, se você coloca ele mais para cima aqui, ó, nessa posição, um pouco maior, isso vai ser recorrente, vai aparecer em todos. Então, é possível de fazer essa alteração. Né? Uma outra que eu também sugiro fazer nesse título aqui inicial, ó, você consegue fazer um alinhamento desse título, por exemplo, mais centralizado. Ó. Viu que ele veio mais para o centro aqui agora? Consegue fazer também, ó, centralizar ele aqui, né, nessa posição. Consegue mudar aqui, no caso, o tamanho das letras dos diferentes níveis, né, no primeiro nível, no segundo, e consegue aumentar também o tamanho dessa caixa de texto. Ó. Vamos aumentar ela um pouco, para ela ficar mais ou menos do tamanho dessa anterior. E assim, toda vez que você for criar um novo slide, ele vai seguir essa conformação, né? Quer ver? E para deixar mais claro para vocês verem que sempre vai acontecer de ter uma conformação nova, eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer é colocar uma borda nos dois aqui, ó, para que a gente consiga ver que vai se manter, né? Então, uma borda aqui, então,
a cor de borda, vamos colocar essa que seria relacionada com o tema, né? E vamos colocar ela aqui numa espessura de 3. Então, os slides vão ter essa borda aqui. Vamos só alinhar aqui direitinho. Os slides vão ter essa borda à medida que a gente for fazendo criando slides novos, né? Então, aí, por exemplo, o slide tem na borda que eu falei, esse slide que já estava aqui com as bordas e com aquelas definições que eu mostrei para vocês, se eu crio um slide novo, ele já vai ter essas características. Então, isso é uma forma de economizar o tempo, né? Se você já faz as formatações inicialmente, você consegue já começar o seu trabalho ali um pouco mais adiantado, né? Então, nesse inicial, como eu falei, né, você consegue mexer nessas caixas também, tá? Elas são bem variáveis. Esse aqui seria para esse título geral. Aqui a gente pode colocar o nome, por exemplo, se vocês repararem nos meus slides, né, muitas vezes eu coloco aqui nessa parte aqui meu nome mesmo, e junto com o título eu coloco a fonte, né, de onde eu tirei aquele conteúdo que vai estar naquele slide. Então é possível de fazer toda essa modificação, né? E assim como no Google Docs, né, essa barra aqui de ferramentas, ela vai ser de tarefas, quer dizer, ela vai ser bem similar, né? E você consegue fazer coisas bem similares, por exemplo, desfazer ações, né? Olha lá, ó, eu cliquei para desfazer, acabou apagando uma parte do meu nome que eu tinha escrito, né? Se eu clico para refazer, ele vai escrever de novo. Então é possível você fazer isso. E uma coisa também interessante é que tem essa setinha aqui que você clica para poder selecionar, né? Então, para fazer as seleções, então isso aqui seria algo também que pode ser utilizado. O que mais, né? Então, você consegue, né? Vamos supor, você fez aquela definição original, né, do que você quer, mas esse texto não está do jeito, né? Agora você quer mudar um pouco. Você consegue mudar também, né? Aqui o que está nessa caixa aqui, você pode mudar a fonte, você pode mudar tamanho, né? Tamanho 12, 13, 14, 15 e assim por diante. Você consegue fazer, né? Refazer, por exemplo, aqui, ó, um alinhamento. Se você quiser que ele fica centralizado, se você quiser que ele fica na região central aqui da caixa, se você quiser, né, fazer aquela clássica, como se ele fosse um ponto aqui, né, para que você possa inserir outro posteriormente. Então isso também é possível de fazer, né? Existem todas essas formas de você formatar o que está dentro da sua caixa de texto, né? Fazer essas edições seria algo interessante à medida que você vai produzindo isso e produzindo os seus slides, né? E mais uma vez, é possível também, assim como no Word, você criar links ali relacionados com determinados temas, né? Então, um exemplo, né? Você vem aqui em computação em nuvem e você quer que isso direcione para um link, para um artigo. Você seleciona essa parte, clica aqui em inserir link, e aí você consegue achar, eu acho no caso, esse trabalho aqui, né? Esse site. O que é computação em nuvem do Tecmundo? Você consegue inserir ele aqui, ou outro que você possa preferir, você consegue fazer essa inserção. Quem tivesse slide original conseguiria clicar ali e acessar esse link, né? Vamos supor que eu não quero, eu consigo desfazer essa inserção ali. Então, isso seria algo interessante de se fazer. E mais uma coisa, né, que eu fechei aquela parte de temas que estava ocupando a nossa tela. Mais uma vez, né, o que é interessante também nessa parte aí de utilizar esse Google Apresentações. Assim como o Google Docs, é possível você fazer o compartilhamento desse slide, né, com determinadas pessoas. Né? Vamos supor que eu sou o aluno aqui e vou compartilhar com a Narcisa. Né? Eu clicando aqui e fazendo, eu posso definir aqui o que ela pode fazer, né? Ela vai ser leitora, ela vai ser comentarista, ela vai ser editor. Eu posso fazer essas definições. Eu posso criar um link, né, para que qualquer um com o link possa acessar. Então aqui, se eu clicar naquela parte, clicar aqui, né, sendo que qualquer pessoa com link poderia ver nesse caso, eu posso escolher quais outras opções, né? Se qualquer pessoa com link poderia comentar, ou qualquer pessoa com link poderia editar esse trabalho, né? Então isso seria algo interessante também nessas apresentações, né? Nessa utilização do Google Apresentações, né? Vamos supor que vocês agora estão fazendo TCC1, TCC2,
PP e querem fazer uma apresentação assim, né? Vamos supor que o seu PP também foi selecionado para ser apresentado no simpósio. Pode ser que você queira fazer slides e queira que o seu orientador veja esses slides, né? Então você pode fazer assim, compartilhar com o orientador para que ele dê, né, faça suas sugestões, insira comentários, por exemplo, né, um exemplo disso. Vamos supor que essa parte aqui, né, que está fazendo essa definição, eu peço para que você defina melhor o que são recursos computacionais. Então eu como orientador, eu poderia clicar aqui em recurso computacional, adicionar um comentário e pedir para você detalhar mais sobre essa parte. Fazendo esse comentário aí, você como aluno poderia ver, poderia refletir sobre isso, fazer esse ajuste, quando estiver pronto ali, né, poderia marcar como resolvido, e assim estaria pronto nessa essa correção. Então isso seria uma forma de facilitar, né, toda essa relação, né, principalmente agora que a gente está nessa parte remota, né, nessas aulas remotas, eu acho que isso seria algo que tem a agregar, né, bem mais para a gente. Outra coisa interessante também, né, é possível você fazer anotações para cada slide e quando você for apresentar isso, você consegue ver, né, que no seu computador você estaria visualizando o que está escrito e as outras pessoas não. Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui para apresentar. Quando a gente põe para apresentar, todo mundo vê essa tela aí mesmo. Então, vê aqui, vê essa parte de definição. Né, isso seria essa página de apresentação. Né. É possível você ver as anotações que foram feitas. Né. Aqui, ó, eu tinha feito uma anotação para esse slide 2, aí descrever a plataforma e algumas de suas utilidades. Então, você vê isso, vê o tempo, né, aqui seria algo relacionado com anotações. E onde é que você coloca isso? Né? Então, saindo da apresentação, cada slide vai ter essa parte de baixo aqui, ó. Essa parte de baixo é o local onde você escreve o que você quer. Então, eu escrevi para essa parte, ó, que eu deveria descrever a plataforma e algumas de suas utilidades. Vamos colocar mais, né? Dar exemplos de utilização da nuvem no nosso dia a dia. Então, esse seria um comentário que eu fiz para esse slide. Né? Quando eu apresento, eu posso selecionar essas anotações que ali vai estar descrito, né, no caso que cada slide foi colocado como anotação. E uma ferramenta bem interessante também é essa parte aqui, ó, ferramentas do público, que é possível de você criar um link para que as pessoas consigam enviar perguntas relacionadas com a sua apresentação. Então aqui, clicando em ferramentas do público, se você clicar em iniciar nova sessão dentro daquele slide, ó, cria, no caso, esse link aqui, e você aceita perguntas, aqui no caso está perguntas de Universidade Luterana do Brasil. Então só aceitaria perguntas de e-mails que estão relacionados com a Universidade Luterana do Brasil, tipo o nosso, né? O nosso institucional. Você pode selecionar qualquer pessoa, qualquer uma que tiver esse link aqui, ela conseguiria acessar e enviar pergunta. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa que estou vendo a apresentação e apareceu isso aqui, né? Que você pode fazer uma pergunta caso tenha ficado com dúvida. Você entra no caso, nesse link, você digita ali no seu celular, vamos supor, esse link e faz uma pergunta, né? Poderia, qual a definição de nuvem? Qual outra definição de nuvem, né? Já que lá tem uma, qual outra definição de nuvem? Então aí você, como uma pessoa que está assistindo e quer perguntar, você pode colocar ali, pode perguntar como você ou anonimamente, né, e enviar. E quem está fazendo, né, aquela apresentação, né, quem está lá na apresentação em si, consegue receber aqui a pergunta, ver de quem que é, definir se quer que ela apareça no slide ou não. Se eu vi a pergunta que não foi uma pergunta boa, eu quero escolher outra, então eu deixo e não apresento. Se eu achei que aquela pergunta é boa, eu posso clicar em apresentar e lá no slide vai aparecer, né? Vai aparecer a pergunta, qual outra definição de nuvem? E vai aparecer quem enviou essa pergunta. Né? Eu acho que esse é um recurso bem interessante, né? Principalmente caso, por exemplo, vocês vão fazer alguma apresentação assim para alguém, para algum grupo, alguma plateia maior. Eu achei essa
essa forma aqui de interação com o público uma ferramenta bem interessante de ser utilizada, né? E mais uma coisa, assim como a plataforma lá do PowerPoint, né, é possível você também colocar transições, você colocar animações, né? Por exemplo, transições. Né, você consegue selecionar aqui na transição, né, formas diferentes com que esse slide vai aparecer, a velocidade, se é aplicado a todos os slides. Então aí, ó, eu coloquei que vão se dissolver. Então se eu fizer a apresentação, né, como eles vão aparecendo aí? Vão se dissolvendo e vem aparecendo outro e assim por diante. Então você consegue mudar aqui, né, essas formas no caso, com que esses slides vão aparecendo. Eu mudei para cubo, mudei a velocidade. Então isso seria a parte aí no caso de transições, né? E é possível também, assim como no PowerPoint, que você coloque animações em cada parte, né? Então, vamos supor que você quer colocar uma animação aqui nesse título. É você selecionando ele, clicando aqui nesses 3 pontinhos e clicar em animar, você consegue mudar aqui, né, a forma com que ele vai aparecer. Aqui está surgimento. Então, vou deixar surgimento, vou deixar aqui mediante o clique. Só quando eu apertar, isso vai aparecer. Então, aí, se eu clico em reproduzir, ó, ele vai mostrar aqui, só quando eu apertar que vai aparecer. Então, aí, seria um exemplo, né? Também, para ficar melhor, vou colocar isso aqui também. Né? Eu vou colocar para animar essa segunda parte. Vou colocar surgimento também, mediante o clique. E vou colocar para reproduzir para a gente ver. Ó. Então, passou para aquele slide. Então, agora a definição. E aí aparece essa definição. Então, aí, mostrando que também é possível de fazer essa animação, né, assim como é possível de fazer lá no PowerPoint. Então, é mais uma vez, né, assim como o Google Documentos, né, tem uma interface bem fácil, bem intuitiva, a gente vai aprendendo ali enquanto a gente mexe em várias partes, e é bem similar ao que a gente está acostumado a utilizar. Eu acho que o principal que ela tem de melhor é que você pode acessar de qualquer lugar os arquivos que vão ficar salvos ali nelas, e que existe essa possibilidade de compartilhamento e interação entre as diferentes pessoas. Né? Eu, por exemplo, como orientador de TCC, de TP, eu acho que é uma forma de facilitar com que eu possa corrigir, ver o que você está fazendo no seu trabalho, né? Você tenha essa relação mais próxima ali entre, né, o que você está fazendo e a minha correção para que os trabalhos fiquem cada vez melhores. Né? Eu acho que isso também vale para essa ferramenta. E só uma última coisa, assim como do Google Documentos, você consegue salvar essa apresentação em diferentes formas, né? Então, se você vier em arquivos, vier em fazer download, consegue salvar em Microsoft PowerPoint, PDF e assim por diante, várias outras formas, né? Em imagem, então é bem ampla a forma de salvar também essa parte. Né? Então, eu espero que tenha ficado claro, como eu disse. Era só um geral, só algo breve sobre essa plataforma, né, que pode ser utilizada para a gente para melhorar, como eu disse, a nossa interação, né, entre aluno e professor, para facilitar esse acesso aí nesse momento, né, difícil, nesse momento de aulas remotas. Eu acho que a gente ter um conhecimento geral sobre ela facilitaria isso. Tá? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem mensagens na sala de interação e bons estudos.